galera, começando mais um vídeo aqui. E hoje a gente está aqui de volta no nosso canal Origem do Século, canal que a gente criou para ajudar vocês que estão aí atrás. E aqui, pessoal, eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vai ser a segunda parte da Primeira Guerra Mundial. Eu tô falando assim rápido sim, porque eu quero deixar uma sugestão para vocês. O nosso canal é pra falar sobre isso, história, essas coisas. Mas eu queria também perguntar a vocês se vocês não interessam por histórias, assim, histórias de pessoas que... Tipo assim, história, vamos supor, Sete Além, essas histórias bem louca pra vocês assistirem, porque é uma coisa que a gente assiste e fala, dá alguma coisa a mais pra gente, né, pessoal? Aí o canal, a gente tá pensando em fazer esse projeto no canal. Eu não sei o nome ainda do quadro do nosso canal, que vai ser esses histórias que eu tô falando pra vocês. E então esse vai ser o vídeo. E aqui, ó, eu só quero deixar uma coisa clara. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. E você, nesse vídeo, vai ter coisa também que não vai ter nesse vídeo, que eu não vou estar explicando. Porque se eu não estar explicando, porque tá no primeiro vídeo. Então você tem que assistir o primeiro vídeo aqui no canal, a primeira parte da Guerra Mundial, pra você entender essa parte aqui também agora. Porque se estiver assistindo esse vídeo, você tem que voltar pra assistir. Porque tem coisa aqui que vocês vão ter que entender, né? E então, deixa eu falar mais uma coisa. Se você quer que esse quadro funcione, o quadro de histórias bizarras, essas coisas, você fala pra mim no comentário ou deixa seu like que ajuda também. Então, bora pro vídeo. Onde aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Todo mundo vai falar, mas você tá falando uma coisa que eu já sei. Eu sei o que aconteceu na Europa. Eu sei como é que foi. Aqui, a gente tá explicando de novo, né? Lógico, porque tem gente que não sabe. Mas aqui, igual eu falei, você quer entender tudo do começo, tudinho, certinho, tudo arrumadinho, tudo brilhoso, tem que assistir o primeiro vídeo. Tu vai dar conta. Você vai ficar craque nisso. Então vamos começar hoje, né? Todo mundo sabemos que... Não, todo mundo sabe não. Eu sei e tô ensinando pra vocês que aconteceu... A guerra aconteceu foi na onde? Europa. Ah, Europa. Fala, ó. Então vamos falar um pouco das batalhas que aconteceu lá. Frente ocidental, os alemães lutaram contra franceses e britânicos. Lembre disso. Frente ocidental. Franceses lutaram contra britânicos. Agora frente oriental. Os franceses, quer dizer, franceses não, os alemães lutaram contra quem? Contra sérvios e russos, ó. Ocidental, alemães contra franceses e britânicos. Oriental, os alemães lutaram contra sérvios e russos. E no Oriente Médio, aquela região estava sendo dominada pelo Império Império Otomano. Estava sendo, como é que fala? Estava sendo dominado por Império Otomano. Aí, vamos deixar aqui embaixo para ficar mais fácil para vocês. Então lembra, frente ocidental, alemães contra franceses e britânicos. Frente oriental, alemães contra sérvios e russos. E no Oriente Médio estava sendo dominado pelo Império Otomano. Então guarde isso aí e bora para a próxima etapa. Aqui, pessoal, depois já sabemos onde que aconteceu na Europa, aqueles negócios todo aí, você já deve estar mil. A gente vai explicar um pouco sobre as fases da Primeira Guerra Mundial. E isso aqui, se você não saber algum nome que vai aparecer aqui, que vai aparecer, eu repito pra você. Se você é uma pessoa de bem, você ouve uma vez e faz, desce aqui no canal e assiste o primeiro vídeo. Eu tô falando pra você, porque senão você não vai entender muita coisa aqui não. Fase da Primeira Guerra Mundial. Aqui, Primeira Guerra Mundial aconteceu lá, tá? Vocês sabem, né? E a primeira fase da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914, primeira fase, foi conhecida como Guerra de Movimentos. Então, o começo da Primeira Guerra Mundial, a primeira fase, foi conhecido como Guerra de Movimento, que ocorreu de 1914. Aconteceu todo em 1914. Agora a segunda fase
que foi conhecido como eu falei no primeiro vídeo, Guerra em Trincheiras. E essa Guerra de Trincheiras durou de 1915 a 1918. Dei até um engasgado aqui agora, porque, como eu falei, minha garganta tá ruim. Então lembre, primeira fase da Primeira Guerra Mundial, Guerra de Movimentos, de 1900, só 1900, né? Não é de 1900, 1900. E Guerra em Trincheiras de 1915 a 1918. Como eu falei pra vocês. Por isso que a maioria falava que a Primeira Guerra Mundial não era Primeira Guerra Mundial. E sim, era Guerra em Trincheiras, porque foi o período que mais durou na Guerra de Trincheiras, né? A nossa primeira fase. O que aconteceu na primeira fase? Foi um plano do Conde Alfred, eu não sei falar o final do nome dele, que é o mais conhecido o final do nome dele. Vou deixar aqui embaixo pra vocês entenderem. O que consistia isso? Era que os alemães queriam fazer uma invasão, mas pelo território belga. Queriam invadir a França pelo território dos belgas, né? Então eles queriam fazer, esse movimento era o quê? Era basicamente uma manobra para envolver as tropas francesas. Para quê? Para ir conquistar Paris, a capital da França. Então os alemães estavam com essa ideia aí, né? Vamos fazer... Por isso que o nome já fala movimento. Bora fazer esse movimento para a gente conseguir conquistar Paris, a capital da França. Mas aí, vamos ver aqui o que aconteceu depois, né? Cara, eu vou... Aí, pessoal, aí falando daquele movimento dos alemães, que era tentar atrasar não, tentar distrair a tropa francesa para conquistar Paris, né, certinho? E o que aconteceu? Porque aí, poucos meses depois, a França conseguiu impedir o Império Alemão a conquistar Paris. Aí iniciando já a segunda fase. O que aconteceu na segunda fase? Guerra de Trincheiras. Aí ocorreu a Guerra de Trincheiras, né? Aí aqui eu vou dar um leve refrescado na sua mente, mas eu falo, assiste o primeiro que tá mais explicado. Que trincheira eram uns túneis subterrâneos, podemos falar corredores subterrâneos, para abrigar soldados. E era construção, uma treta danada. Uma treta danada não, era um corre danado, igual vocês falam, um corre danado para fazer aquilo, porque não era fácil, né? Simplesmente soldado já tava com medo de morrer. Ainda tinha que trabalhar nas trincheiras, cavando aquele lugar lá. Levou aí, não, pessoal. Vocês não queriam viver naquela época. Aqui, pessoal. Aí o espaço entre trincheiras e... Espaço entre trincheiras. Não tem espaço de outra coisa, é espaço de trincheira. No espaço da trincheira ficava quem? A terra de ninguém. Aí como já o nome já fala terra de ninguém, não era de ninguém, né, cara? Que era uma treta danada. Eles... Era soldado correndo pra um lado, morrendo. Era aquele trem louco. Nossa, é um trem agonizante. E aí, na terra de ninguém, como a inovação metralhadora, quando saiu a primeira metralhadora, saiu também as armas químicas. Primeiro usado pelos alemães. Os alemães iniciaram usando gás clorídrico. Espero que eu esteja falando, deixa o nome aqui embaixo. Que era praticamente o gás mostarda, como podemos conhecer, né? Mas aí depois também que começou a usar franceses e britânicos. Eles falaram tipo assim, ó, não, a gente tá morrendo por um gás doido aí, nós tá morrendo à toa, nós vamos fazer isso daí também, filho. Nós já tínhamos um protótipo, nós vamos fazer isso também. Começaram a fazer também o gás mostarda, aí foi, sabe como é que é, né? Foi uma treta de novo. Tacar pra um lado, tacar pro outro. E isso, pessoal, esse gás mostarda, muito falam, isso não causa nada pra nossa saúde, não causa nada pra nós. A gente nem sabe o que é isso direito. Aqui, eu vou explicar um pouco sobre ele. Era um gás tão brutalmente, tão... Meu Deus do céu, eu não sei nem descrever isso.
as pessoas que esse gás entrava em contato com a pele levava a pessoa à morte, deixando magra até o osso, dando febre, conjuntivite, aquele trem doido, umas bolhas gigante, cara, no corpo, que dá até agonia de ver. Então, se vocês querem saber mais um pouco, vocês pesquisam sobre essa arma, que vocês vão ver uns vídeos um pouco nojentos que eu não vou colocar aqui não, porque é muito pesado, viu, pessoal? Mas eu vou deixar um pouco de sintomas aqui, um pouco das coisas aqui, só pra vocês verem. Aqui, pessoal, aí o que aconteceu depois daquilo, né? Foi a violência da guerra também prejudicou combates lá na Sérvia, né? Na Sérvia. Aí no Oriente Médio, como eu falei, os otomanos tava lá, tava sob comando lá, né? Tava comandando tudo lá. Aí aconteceu o genocídio dos armênios. E o que foi isso? É porque chegou lá, promoveu contra os armênios, o Império Otomano deu uma treta contra os armênios, aí aconteceu o genocídio armênios. E aí resistiu, terminando aí nesse negócio dos armênios aí, ocorreu também na Primeira Guerra Mundial os combates aéreos, e uma disputa acirrada entre os alemães e os britânicos no mar. Então, disputa aérea, vamos falar um pouco sobre essa disputa aérea aí, né? Disputa aérea porque naquela época os aviões não eram igual na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que eles pegavam os aviões, isso aí, tirando todo mundo, bombardeando os lugares. Aí tava iniciando isso. E isso aí tava iniciando. Como os aviões, né? Tô falando certo, espero tá falando certo. Os aviões eram só pra, tipo, como é que eu falo? Pra dar uma bisoiada, eu vou falar bisoiada, mas é uma olhada, não vai confundir não. Dá uma olhada lá, né, pra ver como é que tava as tropas posicionadas, e isso aí. E não era pra ficar naquela treta igual na Segunda Guerra Mundial tava não, contra que os Chucrudes, não, espero não tá falando besteira. E isso aí. Mas aí, igual eu falei, os alemães estavam lutando com os britânicos no mar, e esse é esse avião. Mas eu quero contar uma historinha aqui pra vocês, uma historinha pra descontrair. Na Primeira Guerra Mundial, os caras estavam num avião, que eu não sei te dizer quem que era, se era alemão, britânico, francês, sérvios, não sei, otomanos, não sei. Tava de boa dirigindo o avião pra olhar. Aí chegou um aviãozinho e tava na mesma rota. Os caras do primeiro avião tirou a pistola e saiu sacando tiro no outro, cara. Bem louco isso, né? Imagina você tá num avião de boa, aí tem um maluco com a pistola dando tiro no seu avião. E começa a dar um tiro no avião, aí eles falaram, podemos fazer uma coisa. E aí foi assim, aí eles começaram e depois, perto da Segunda Guerra Mundial, eles colocaram metralhadoras no aviões. E eles não esquecendo que também que tinha eu nem sei o nome direito daquele negócio, tipo um balão que você já deve ter assistido em algum desenho. É aqueles balão grandão que era feito pra bombardear os negócios, mas foi só no final da guerra. Não vai confundir que era no começo, não. Porque não tinha isso, não. Era mais pro finalzinho da guerra que tinha aqueles balões, viu, pessoal? Não vai confundir pra mim, não, pelo amor de Deus. Em 1917, olha, e foi muito importante, hein? Em 1917 aconteceu a retirada da Rússia, e não só a retirada da Rússia, a entrada de mais um país. Os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial, quando o que aconteceu lá? Porque quando a embarcação britânica foi atacada pelos alemães gostam de uma treta, hein? Afundaram lá, matando milhares de americanos, né? Milhares, centenas, não podemos falar centenas de americanos. E aí, o que foi? Mas calma aí.
Então podemos saber que em 1917, Estados Unidos entrou na guerra. Mas por que a Rússia saiu? Porque estava acontecendo a Revolução Russa, quando o país virou social. Tava o socialismo no país. Isso lá, e a Rússia falou, tô retirada da guerra. E pronto. Foi uma crise econômica também, podemos dizer, na Rússia, né? Foi a retirada da Rússia da guerra. Sabemos disso tudo, 2 vídeos falando sobre isso. Chegou o final da Primeira Guerra Mundial. Com quem? A Tríplice Aliança, pra quem não sabe, está no primeiro vídeo explicando o que é Tríplice. Eu nem tô sabendo falar isso direito ainda. Tríplice Aliança ficou no enfraquecimento. Ficou com os países se rendendo. Como foi quem? A Bulgária, o Império Austro-Húngaro, Império Otomano se renderam, sobrando só quem? Os alemães. Os alemães. Aí os alemães arrasaram pela guerra, né? Também se rendeu após uma revolução estourar no país, né? Com o fim da monarquia alemã. E aí foi assim que tá acabando a Primeira Guerra, mas temos calma aí que não termina ainda não. E igual eu falei pra vocês, assiste o primeiro vídeo que tem mais uma coisa que vai ser importante aqui antes de acabar esse vídeo. Com a derrotinha alemã, em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes. Foi assinado exatamente no local onde os franceses perderam no começo a batalha pelos alemães, hein? Olha como é que o mundo gira, hein? Porque se você não assistiu o primeiro vídeo, a gente fala sobre um pouco da Guerra Prussiana, né? Franco-Prussiana, que aconteceu lá, tal. Eu não vou explicar aqui, porque você não vai assistir o primeiro vídeo para saber o que é isso. Aí, eles assinaram lá, né? Assinou o tratado lá, e dessa vez a derrota alemã, que assinava o tratado, que impunha termo de duríssimos, né? Duríssimos para a Alemanha, sendo aquele tratado. Foi tipo uma facada para os alemães assinarem negócio. Mas como é que faz? Perdeu, acabou, né? Não tem como voltar. Mas aqui pra gente finalizar o vídeo Primeira Guerra Mundial, finalizar esse vídeo Primeira Guerra Mundial, foi o quê? Depois que acabou tudo, teve a reconfiguração do mapa europeu. Depois do enfraquecimento de quem? Do Império Alemão, Áustria-Hungria e Otomano, aconteceu as divisões das nações, que surgiram Polônia, Finlândia e Iugoslávia. Espero estar falando certo. Iugoslávia. Então esse foi o final do vídeo com Iugoslávia. E eu espero que você tenha gostado do fundo. E não esquece que eu falei no começo do vídeo. Se você quer que o nome do quadro, quer falar um pouco sobre o nome do quadro? Nosso quadro, que eu vou falar de novo, que é dos mistérios. Mistério que aconteceu, mistérios bizarros que aconteceu. Vamos dar um 7 além, alguma coisa, vamos conversar com alienígena, um tem maluco assim. Deixa o like e a gente vai fazer esse quadro também. Mas aí a gente está finalizando Primeira Guerra Mundial aqui. Tem o primeiro vídeo aqui, você tem que dar uma assistida para você entender um pouco das coisas aqui também. Então eu peço de novo que todo youtuber mais pede no seu vídeo é deixar o seu like. Mas eu não espero aí. Vou falar uma coisa. Deixe seu like só se você quiser. Se inscreva só se você quiser. Porque eu confio em Deus, nosso canal vai pra frente. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ensinando vocês também. E tchau!